Próxima temporada também promete para o Tricolor. E para o Flamengo, hein? O que será que promete o ano de 2022? Promete um novo mister, pelo menos com o mesmo sotaque, mas com uma cara bem diferente. A gente vai conversar com Pedro Henrique Torre, que acompanhou nos últimos dias todos os bastidores da viagem portuguesa também, da viagem do Flamengo lá para Portugal, atrás de um treinador. E agora, né, Pedro, com o Paulo Sousa confirmado. Tudo certo, tudo tranquilo, ou o bastidor ainda está agitado, hein, Pedro? Tudo bom, Bruno? Bom dia para você, bom dia também aos amigos do Sport Center. O Flamengo está acertado, né, com o Paulo Sousa, 2 anos de contrato, firmou aí com ele. Não tem mais nenhuma dúvida por parte do Flamengo, está apenas aguardando agora a resolução do Paulo Sousa com a Federação Polonesa de Futebol, para saber quando vai poder anunciá-lo de forma oficial, né? Aquele anúncio bonitinho, geralmente no Twitter, rede social ali, com aquela arte para confirmá-lo como novo treinador. Que a gente tem de informação que seria uma multa ali em torno de 300 mil euros, se não fosse uma rescisão amigável. Pelas notícias que vêm da Polônia, não vai ser amigável essa rescisão do Paulo Sousa lá com os poloneses, né? O pessoal está bem chateado, alguns jornais lá chamando de desertor, por conta até da saída dele às vésperas aí de um jogo importante, né, na repescagem ali da Copa do Mundo. Afinal, a Polônia tem chance ainda de ir para a Copa do Catar, tem um jogo importante com a Rússia, e aí teria que avançar, enfim, ter mais um confronto pela frente. Então tá todo mundo bastante chateado, e até em uma rede social a Federação da Polônia informou que vai ter uma reunião extraordinária depois de amanhã. Não disse, obviamente, qual vai ser o teor dessa reunião extraordinária do Conselho da Federação, mas, obviamente, vai ser tratando aí dessa saída do Paulo Sousa, esse pedido de demissão que ele fez à Federação da Polônia. O Flamengo está aguardando, já assinou um documento ali de intenções com Paulo Sousa para esses 2 anos de contrato. Ele chega com 6 membros, para a sua comissão técnica, que vai chegar no dia 10 de dezembro, vai se reapresentar lá no Ninho do Urubu, junto com no caso dele, se apresentar junto com os atletas que se reapresentam no dia 10 de janeiro no Ninho do Urubu. Então ele vai primeiro tratar de toda a documentação, logística, porque envolve uma mudança, né, uma mudança de vida mesmo, e aí depois ele vem para o Brasil, possivelmente depois do ano novo, e aí começa, claro, o trabalho aqui no Brasil. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e também o Bruno Spindel ainda estão lá pela Europa, devem ter mais uma reunião, pelo menos é esse o planejamento, 1 ou 2 reuniões com o Paulo Sousa e o seu staff lá em Portugal, para aí se aprofundar mesmo de verdade, assim, aquela peneirada no elenco rubro-negro, temporada mais profundo. Falaram superficialmente ali primeiro nos contatos iniciais, mas agora de fato, o que a gente faz com o jogador A, jogador B, enfim, o que a gente pode fazer com esse elenco, o que eu preciso de reforços, talvez ali para a sequência da temporada, para o início e sequência da temporada. Então eles devem ter essa reunião, o Flamengo tocando esse planejamento. Está mais na espera, Bruno, para o anúncio oficial dessa resolução do Paulo Sousa em relação à Federação da Polônia, porque o Paulo Sousa, diferentemente do Jorge Jesus, demonstrou muita vontade de vir para o Flamengo, foi muito assertivo, incisivo. Então o Flamengo viu nessa vontade dele, teve total confiança em tê-lo como novo treinador, acelerou esse acerto. Ele disse, bom, eu acerto a minha vida lá com a Polônia, se tiver algum problema de multa, eu banco essa multa, até porque a multa é muito inferior à do Jorge Jesus com o Benfica, e o Jorge Jesus em momento nenhum foi tão incisivo, assertivo. O Flamengo não pode ficar esperando, por mais que tenha consideração, carinho, afeto, tudo com o Jorge Jesus. A vida anda e o Flamengo tem que tocar a sua também, e não pode esperar o Mister, por mais, como eu disse, que tenha uma relação muito forte com ele. E aí o Jorge Jesus abriu um pouco as portas, conversou com o Flamengo, mas não foi incisivo no tal sim, não deu muita certeza de que queria voltar ao Brasil, e aí logo depois soltou também aquela nota oficial com o Benfica, o auxiliar, o João de Deus, falou que gostaria de continuar, cumprir o contrato. O Flamengo ficou muito chateado com essa situação, e aí de fato criou um desgaste, e aí caminhou na direção e o acerto com Paulo Sousa, Bruno.
Eu não sei, Eugênio, quanto o rubro-negro ficou frustrado, ou preferia até ter esperado mais um pouco com a possibilidade de ter o Jorge Jesus, mas me parece que o Flamengo fez certo, hein? Porque eu tô vendo que o Paulo Souza está com muito mais ambição de dirigir, de voltar, de ter esse trabalho aqui do que o Jesus. O próprio fato de sair de uma seleção que disputa uma vaga na Copa do Mundo para comandar o clube me parece bastante relevante, Eugênio. Além de relevante, é um fato inusitado, né? Difícil entender, né? Pouquíssimo comum. Por isso, inclusive, que o Lewandowski disse que lá que estava chocado. Como assim? O cara sai, ele dirigiu o time até aqui e de repente não quer mais, né? Assim, do nada. Me parece sim que há um interesse dele. Eu falei agora há pouco, né, sobre essa questão do contrato, né? O contrato termina agora, termina em março. Se ele não for classificado para a Copa do Mundo, ele sai da seleção. E aí ele assina um contrato com o Flamengo com maior tempo de duração. Se fala, inclusive, em 2 anos ou mais de contrato. Embora o contrato seja muito relativo, né? Se tiver que demitir, demite. Mas ele, acho que busca um pouco mais de estabilidade também, assim, isso aqui vai me garantir por mais tempo. E parece mais interessado, porque o Jorge Jesus, em momento nenhum, ele sinalizou publicamente o interesse em voltar para o Flamengo, né? O que a gente teve foi aquela reunião, passando helicóptero aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Teve aquela reunião lá que surgiu a informação de que ele teria dado o sinal verde para o Flamengo negociar com o Benfica, mas depois ele, através lá do João de Deus, ele nega isso. Então tem que contratar alguém que quer vir, né? Vamos ver. Ô Prats, você trocaria uma vaga na Copa do Mundo para dirigir o Flamengo? É que a vaga não está garantida, né, Bruno? Se a seleção polonesa... A chance de disputar... Você trocaria a chance de disputar uma vaga na Copa para comandar o Flamengo? Possivelmente não. Mas eu não sou parâmetro disso aí, não, viu, Bruno? Eu não sou referência dessas coisas, não. O Paulo Souza fez uma escolha, obviamente, na carreira. Isso que vocês destacavam, eu acho que é muito importante, né? O Paulo Souza mostrou-se muito empolgado com a chance de trabalhar no Flamengo. Certamente isso mexeu com o Marcos Braz, mexeu com o Bruno Spindel. Olha, a gente tem aqui um técnico que pode chegar a uma Copa do Mundo, se passa pela repescagem com a seleção polonesa, né? Mas está muito empolgado. E certamente os dirigentes do Flamengo ouviram um treinador que, além da ambição de trabalhar no Brasil e dirigir o Flamengo, mostrou conhecimento do Flamengo. O Paulo Souza não vai chegar ao Brasil, vocês não esperem isso, não. Ele vai chegar, não, quero uma semana para conhecer. Os jogadores ele conhece, ele não conhece do dia a dia. Agora, é um técnico internacional, é um técnico que já trabalhou em 8 países diferentes. Não é que ele vai chegar ao Ninho do Urubu, me dá aí 15 dias para eu saber quem é o lateral direito, não. Isso ele já tem informação. Ele vem com uma equipe com mais 6 pessoas. Ele tem auxiliares, tem analista, tem preparador físico. Então, assim, é um técnico que está aí no mercado, que tem trabalhos em outros centros, mas é um técnico preparado. Não tem essa história de que ele vai chegar, entendeu? Para 30 dias para avaliar como que joga o Gabriel. Não, ele já sabe. Ele vai trabalhar no dia a dia para certamente querer colocar os jogadores que o Flamengo tem à disposição para entender o que ele quer, para eles assimilarem. Agora, é um técnico que não vai chegar despreparado para conhecer o Brasil, não. Informação ele tem. Não se espante, não. A gente vai colocar já um vídeo aqui que mostra ele conversando ali, bastidores com os portugueses, pra gente ver qual é o perfil também desse treinador. Ô Pedro, ele chega com a chave assim ali do ninho, sabe? Vai comandar tudo. O Mister tinha muito isso, né? O JJ tinha muito isso de estar por dentro de tudo e dar realmente as cartas. O Paulo Souza nesse sentido também ou menos, Pedro? Olha, Bruno, a ideia era que tivesse um profissional, um técnico que chegasse com uma equipe bem mais encorpada do que, por exemplo, o Domenech Torrent, que chegou com apenas 2 auxiliares e 3 auxiliares e teve mais dificuldade ali no dia a dia do Ninho do Urubu. O Rogério Ceni também chegou com 2, 3 auxiliares, também teve essa dificuldade no dia a dia. E o Flamengo queria um profissional que tivesse uma vasta equipe, assim, né? Um corpo técnico bem maior, como tinha o Jorge Jesus. O Jorge Jesus eram 7 ou 8 integrantes que o acompanhavam. Agora tinha até que lembrar assim direitinho, mas eram 7 ou 8 que o acompanhavam no dia a dia no Ninho do Urubu, uma comissão técnica pesada, né? Até por isso custava bastante
para o Flamengo ter todos esses profissionais ali no dia a dia, e com o Paulo Souza vão ser 6 integrantes. Então o Flamengo gostou até disso também, do que viu com o papo com o Paulo Souza, toda a sua metodologia, porque ajuda de certa maneira a ideia que o Flamengo tinha de dar uma pequena reformulada também no departamento de futebol, possível até que algumas saídas ocorram com a chegada desses novos profissionais no Flamengo. É possível até que exista algumas saídas, alguma reformulação a partir ali do dia 10, talvez um pouquinho antes, quando chegue o Paulo Souza junto com a sua comissão técnica. Então a ideia é que ele tenha mais controle assim desse dia a dia assim, do Ninho do Urubu. O Flamengo procurava um profissional que tenha mais esse poder ali, não sei se exatamente a chave completa, Bruno, do dia a dia do Ninho do Urubu, como o Jorge Jesus, porque acho que isso daí, na verdade, isso se caracteriza mais com o tempo, também com o temperamento exatamente do profissional. É mais um estilo que o Jorge Jesus tinha, um temperamento até apimentado por demais algumas vezes, que poderia gerar até atritos, né? Mas ele foi conquistando vitórias, então as pessoas vão respeitando, então depende de cada um implementando seu estilo. Mas isso vai conquistando, essa chave do Ninho do Urubu depende muito do dia a dia e, inegavelmente, de como ele conquista os profissionais ali, jogadores e todos do dia a dia, e as vitórias, né? Inevitavelmente, se você não tiver as vitórias para apaziguar os ânimos ali, todo mundo ficar feliz, a torcida validar aquilo ali, então, se você não conquistar isso daí, fica bem complicado. Então depende muito do trabalho também, essa chave do Ninho do Urubu, mas acredito sim, pelo menos a ideia era essa, de dar mais poderes assim do que para os outros técnicos. Até por isso ele chega com mais profissionais, até para ser um pouco mais respaldado, blindado também, ter aqueles seus escudos ali, aqueles seus homens de confiança também, para trabalhar sem nenhum tipo de receio, né? Enquanto o Pedro falava, a gente estava vendo imagens ali dele conversando com os jogadores da seleção polonesa, dando bronca ali em determinado momento no intervalo de uma partida. A gente separou aqui, já que o Pedro está falando tanto em temperamento, em perfil assim do treinador, a gente separou um trecho do que ele falou para os jogadores da seleção portuguesa no último jogo da seleção. Foi quando os poloneses perderam para a Hungria por 2-1 e aí eles foram para a repescagem da Copa. Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que foi a relação ali no vestiário. Every time we are really clear in our mind, to do it what each one of us he can do it. I like to see the heart of each one of you, because you deliver, you want to have the desire, but we need to be a team. We need to know how to handle the spaces. We need to be concrete, consistent on the things. We cannot lose what we need to do it as a team. Make sure to achieve his potential. Everything is football, he have it. Understand tactically, strategically what he need to be done, and deliver. And deliver more head than heart. Keep it the heart to deliver, to push, to believe all the time. But guys, we need to have head on that. Ô, Eugênio, ele meteu até essa aqui, hein? Ele é meio Abel Ferreira nessa, hein, Eugênio? É aquela história da concentração, né? De ter em mente o planejamento que foi estabelecido, de manter, de não deixar situações controversas da partida influenciarem no desempenho do que estava planejado, né? Não mudar ali, não fraquejar naquele momento difícil. E faz parte da estratégia do futebol, né? O futebol é assim, foi usado pelo Abel Ferreira naquele jogo do Atlético, é usado pelo Paulo Souza e é usado por muita gente em várias situações diferentes. Como é que ele tem que chegar no vestiário do Flamengo agora, hein, Prats? Porque a gente discutiu muito isso quando aconteceu a chegada do Rogério Ceni, quando aconteceu a chegada do Renato. E o Paulo Souza, como é que tem que ser, Prats? O jogador respeita quem tem conhecimento, Bruno. Se ele chegar realmente, me parece que está respaldado, né, por alguns outros trabalhos, e por esse papo, esse encontro que teve com a diretoria do Flamengo, se ele demonstrar que conhece do riscado, o jogador vai respeitar, concordando ou não. Porque hoje em dia, ainda mais com o número de informações que se tem, o número de pessoas que trabalham, ou trabalharam, ou conhecem o Paulo Souza, certamente quem está no elenco do Flamengo já foi procurar informação. Conhece alguém que foi
foi treinado por ele na França, por exemplo, na Suíça, na Itália. E aí, isso daí, obviamente, todo mundo vai conversando. Olha, o treinador, o homem vai chegar, falaram que é assim. O homem vai chegar, falaram que é assado. E se ele chegar e realmente mostrar o conhecimento... É mala. Não é mala, é gente isso, boa. Tem isso. Por isso que é importante você falar com quem joga e quem não joga, Bruno. Futebol você tem 11 amigos e 18 inimigos. Então tem que ver se vai falar com os amigos ou com os inimigos. Então, assim, e aí certamente o Paulo Souza vai, no contato que tem com os jogadores, que ele vai ter com os atletas, ele vai demonstrar o que ele sabe, e certamente a assimilação me parece que poderá acontecer. O Flamengo tem muitos jogadores que têm rodagem europeia, que têm uma outra mentalidade em relação ao que é trabalhado no dia a dia. Nós vimos isso com o Jorge Jesus e poderemos ver com o Paulo Souza também. Parece que o Flamengo contrata um treinador que chega respaldado e empolgado para trabalhar e tem conhecimento de futebol. Isso eu acho que é uma boa porta de entrada para ele começar o trabalho dele no Flamengo.